Mateus 6, versículos 9 e também o versículo de número 10. Mateus 6, 9 até o versículo número 10. Todos abriram? Irmãos, irmãs, diz o seguinte a palavra do Senhor. Mateus 6, versículos de 9 a 10. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Até aqui, até o versículo 10. Que o Senhor nos abençoe e que Ele aplique a sua santa palavra em nossos corações. Amém. Irmãos, irmãs, resumidamente, nós podemos dizer que oração, nós podemos dizer que orar é uma conversa, é um diálogo que nós temos com Deus, é uma conversa, é um diálogo que nós temos com o nosso Pai espiritual. Uma vez que a gente foi remido, uma vez que a gente foi salvo e que agora a gente tem esse livre acesso a Deus através da obra de Jesus Cristo, então é mais que normal, é mais que natural que nós nos apresentemos diante desse Deus, que não é qualquer Deus, mas é o Deus nosso Pai, para que assim nós conversemos, para que assim nós dialoguemos com o nosso Deus, com o nosso Pai. E é interessante porque para que nós tenhamos essa boa comunicação com Deus, no sentido de nós atingirmos os propósitos para os quais ela se propõe, não existe, meus irmãos, não existe, minhas irmãs, nada melhor do que nós atentarmos para as orientações que o Filho unigente de Deus, ele nos ensina acerca de como nós devemos conversar, de como nós devemos dialogar com esse Deus. Então, veja que coisa interessante, veja que coisa extraordinária. Fomos salvos por Deus, fomos regenerados, fomos adotados como filhos seus, e agora a gente tem esse privilégio de nos conduzir perante a pessoa do nosso Pai para conversar com Ele. Contudo, dentro dessa atividade, dentro dessa tarefa, o próprio Filho de Deus, o Filho unigênito, ele nos dá orientações acerca de como nós devemos executar e agilizar essa tarefa em nossas vidas. Então, é por causa disso, meus irmãos, minhas irmãs, que nós estamos nos detendo nesses últimos domingos, nesse texto que nós temos diante de nós, na chamada oração dominical. Na semana passada, a gente propôs uma divisão que serve para nós entendermos melhor esse roteiro de oração que Cristo nos dá. Inclusive, nós falamos isso na semana passada. O que nós temos aqui não é uma reza que deve ser repetida indefinidamente, não. O que nós temos aqui é um padrão, é um roteiro que nós devemos nos orientar, nos balizar, quando nós nos colocarmos perante Deus, para assim o buscarmos e o buscarmos em oração. Então, dentro da oração dominical, quais são as partes que nós conseguimos aqui encontrar? Quais são as partes que nós conseguimos aqui observar? Em primeiro lugar, na parte inicial do versículo 9, nós temos o quê? Uma invocação. Depois, a gente tem, no restante do texto, as petições, os pedidos que nós devemos fazer. E aí é interessante, porque você vai ver os pedidos relacionados a Deus e também você vai ver os pedidos relacionados a nós mesmos. Os pedidos relacionados à glória de Deus e os pedidos relacionados às nossas necessidades. E aí você vai ver da parte B do versículo 9 até o versículo número 13, a parte A. Contudo, a oração ela não para por aí. Ela vai ser concluída, ela vai ser fechada com uma doxologia, ou seja, uma expressão de adoração, versículo 13, parte B. E aí, entre os versículos 14 e também o versículo 15, você vai encontrar ensino de Cristo acerca da condição que nós devemos ter em relação às nossas orações. Então você vai ver a invocação, você vai encontrar as petições relacionadas a Deus, relacionadas a nós mesmos, você vai ver a adoração e, por fim, a condição para nós fazermos essa
oração. Então, está assim dividida de uma maneira mais didática a oração do Senhor, a oração dominical. Na semana passada, a gente trabalhou a primeira parte dessa oração, que é o quê? Que é a invocação, a parte inicial do versículo 9. E dentro dessa invocação, o que é que a gente encontra? Dentro dessa invocação, o que é que a gente vê? A gente vê o fato de Deus ser o nosso Pai, a gente vê o fato de Deus ser o nosso Pai soberano, que conduz os céus e a terra conforme a sua vontade. Por isso Cristo disse: Pai nosso que estais nos céus. Então, passada essa parte da invocação, hoje a gente vai começar a trabalhar as petições, os pedidos que nós temos aqui na oração dominical. E conforme nós acabamos de falar, esses pedidos, eles se subdividem em dois grupos: pedidos relacionados a Deus e pedidos relacionados a nós mesmos. Hoje o nosso foco é concentrar a nossa atenção nos pedidos relacionados a Deus, nos pedidos relacionados ao Senhor. Então, é por isso que a gente vai ver dentro dessa oração a parte B do versículo 9 e também o versículo 10. Então, o que é que Cristo fala aqui? Ele diz, versículo 9, parte B: santificado seja o teu nome. Versículo 10: venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Então, nessa primeira parte da oração, a gente observa que a preocupação de Cristo é nos ensinar a necessidade que nós temos de primeiramente buscarmos a Deus, e assim pedir em favor da sua santidade, e assim pedir em favor da vinda do seu reino, e assim pedir em favor da realização da vontade de Deus, da vontade do Pai em relação às nossas vidas. Então, nessa primeira parte da petição, você vai observar que ela se volta para a pessoa de Deus, para a busca da sua glória, para a exaltação do seu santo e excelso nome. Então, você já tem aqui essa diretriz. Quando você se coloca diante de Deus, em primeiro lugar, você invoca o seu nome, e aí você vai começar a pedir. Então, dentro dos seus pedidos, o seu foco principal, ou o seu foco inicial é quem? É Deus, a sua santidade, o seu reino e a sua vontade. Então, a gente esquece no primeiro momento das nossas necessidades e se volta para pedir, para buscar, para suplicar a glória de Deus, a exaltação do seu santo e excelso nome. Esta é uma oração que nós chamamos de oração teocêntrica, ou seja, Deus, ele está no centro desta oração, e é essa oração que eu, você, todos nós devemos ter. Por isso Cristo nos ensina acerca dela aqui nesse trecho que nós temos diante de nós. Então, qual é a nossa proposta, meus irmãos? Qual é a nossa proposta, minhas irmãs, na manhã de hoje? A gente considerar esses três pedidos, esses três primeiros pedidos relacionados a Deus e relacionados à sua glória. E aí a gente vai fazer isso com a graça de Deus, aprofundando aqui o nosso conhecimento do texto e assim aprendendo um pouco mais a como nós devemos orar, a como nós devemos buscar a presença do nosso Deus. Então, qual é, meu irmão, qual é, minha irmã, a primeira petição que Cristo faz relacionada a Deus? Qual é o primeiro pedido que nós devemos fazer relacionado a Deus na nossa oração? Nós temos aí, na parte final do versículo 9, que o nome de Deus seja santificado. Que o nome de Deus seja santificado. A santificação do nome de Deus. Por isso Cristo disse: santificado seja o teu nome. Para a gente poder entender, irmãos e irmãs, essa parte aqui da oração dominical, santificado seja o teu nome, a gente precisa compreender o que significa a palavra santificar, e a gente precisa entender a que se refere a expressão o teu nome. Quando nós entendemos essas duas coisas, o que significa aqui santificar a Deus, quando nós entendemos a expressão o teu nome, aí a gente consegue entender, aí a gente consegue perceber o que deve existir em nossas petições, a primeira delas relacionadas a Deus. A palavra santificar que nós temos aqui significa glorificar, significa exaltar, significa reverenciar a Deus. A palavra santificar
significa glorificar, exaltar, reverenciar a Deus. Já a expressão que nós temos aqui, o nome de Deus, diz respeito à pessoa do Senhor, diz respeito à maneira como Deus ele se revela, não só por aquilo que ele Deus é, mas também a forma como Deus se revela no que diz respeito às suas obras, no que diz respeito às suas realizações. Então, quando você entende o nome de Deus dessa forma, é a revelação de Deus, o que ele é a revelação de Deus, o que ele faz. E quando você entende que a palavra santificar significa reverenciar, glorificar, exaltar a Deus, então o que é que nós temos aqui na primeira petição? Na primeira petição nós temos o pedido para que o nome de Deus ele venha a ser glorificado, quer seja nas nossas vidas, quer seja na vida das demais pessoas. Então, o primeiro pedido que Cristo faz aqui, a primeira súplica que Cristo nos ensina aqui é justamente essa, que nós oremos em relação à glória de Deus, para que o seu nome seja santificado não só na nossa vida, mas para que o nome de Deus seja santificado, seja reverenciado, seja glorificado na vida do maior número de pessoas possível. Então, é esta a primeira petição que Cristo aqui nos ensina, que nós rendamos glórias a Deus, que nós clamemos para que o máximo de pessoas possíveis façam esse reconhecimento, glorifiquem a Deus, exaltem o seu nome, as suas perfeições, as suas qualidades, as suas obras. Por quê? Porque nisto consiste o primeiro pedido que nós temos na oração do Senhor, na oração dominical. E é interessante, porque quando você entende essa petição dessa forma, quando você entende essa petição dessa maneira, algumas implicações, elas são geradas na nossa vida. A primeira implicação, quando Cristo aqui nos ensina, quando Cristo aqui nos orienta, que nós devemos orar para que o nome de Deus seja santificado, que nós devemos orar para que o nome de Deus ele venha a ser reverenciado, quer seja na nossa vida, quer seja na vida do maior número de pessoas, isso não significa dizer que a glória de Deus ela seja incompleta. Não, Deus ele já é glorioso em todo o seu ser, de maneira infinita, de maneira perfeita. O que Cristo aqui requer de nós, o que Cristo aqui nos ensina, é que as pessoas elas reconheçam essa glória de Deus, que ela reconheça essa glória do Senhor. Então, nesta oração, a gente não vai aumentar a glória de Deus, não, ela já é perfeita. Agora, com essa oração, a gente estará pedindo, a gente estará suplicando para que o maior número de pessoas neste mundo, nesta vida, elas façam esse reconhecimento, elas entendam quem Deus é, elas compreendam a necessidade que elas têm de exaltar a esse Deus por aquilo que Ele Deus é, por aquilo que Ele Deus faz em relação às nossas vidas. Então, o desejo de Cristo é que nós oremos assim, que nós oremos para que o nome de Deus ele venha a ser reconhecido, para que as pessoas possam entender quem é Deus, para que as pessoas possam compreender aquilo que Deus faz, e assim elas possam se dobrar perante esse Deus, reconhecendo essa sua grandeza, reconhecendo essas suas perfeições, e exalte esse Deus. Este é o primeiro motivo aqui desta oração. E é interessante, meus irmãos, é interessante, minhas irmãs, que a gente vai cumprir esse objetivo nas nossas vidas, nós que somos crentes, na medida em que nós oramos, conforme Cristo aqui está ensinando, mas também na medida em que nós vivemos o Evangelho. Então, quando a gente vive a palavra, quando a gente vive as Escrituras Sagradas, a gente estará dando oportunidade para que as pessoas santifiquem, glorifiquem, exaltem o nome do nosso Deus. Vejam aí, por favor, Mateus capítulo 5, versículo 16. Mateus capítulo 5, versículo 16. Olhem só o que nos diz aqui a passagem. A gente até viu já esse texto, né? Olha só o que Cristo diz, em relação a nós sermos luz. Assim também, brilhe a vossa luz diante dos homens. Veja, para que vejam as vossas boas obras e façam o quê? Glorifiquem, santifiquem o vosso Pai que está nos céus. Então, essa é a primeira implicação. Quando Cristo nos ensina que nós devemos orar, santificado seja o teu nome, reverenciado seja o teu ser,
por aquilo que o Senhor é, por aquilo que o Senhor faz, é para que Deus venha a ser reconhecido por parte das pessoas. E isso acontece dentre várias formas, quando nós vivemos o Evangelho, quando nós vivemos a palavra do Senhor. Isso vai abrir portas para que essa postura, essa atitude venha a ser vista na vida das pessoas. A primeira implicação. A segunda dessa primeira petição é que Cristo, meus irmãos, Cristo, minhas irmãs, Ele é exemplo perfeito dessa petição. O que é que nós temos aqui na primeira petição? Que o nome de Deus venha a ser glorificado, que o nome de Deus venha a ser santificado. E quando você observa a vida de Cristo, você vai ver que a vida dele, de Cristo, foi um testemunho vivo de que Deus era glorificado por tudo aquilo que ele fazia, por tudo aquilo que ele falava, por tudo aquilo que ele ensinava. Então Cristo, de fato, ele viveu para que o nome de Deus fosse santificado no seu viver. E é interessante porque quando nós olhamos a oração que Cristo fez lá em João capítulo 17, a gente percebe esse fato, a gente percebe essa realidade. Abram aí, meus irmãos, sem desmarcar esse texto aqui de Mateus, abram aí, por favor, Evangelho de João capítulo 17, Evangelho de João capítulo 17. Aqui nós temos a oração dominical, ou a oração sacerdotal. E nesta oração sacerdotal, Cristo ele dá esse testemunho. Que testemunho? Que ele santificou o nome de Deus ao longo da sua vida aqui na terra, que é a nossa missão. E nós devemos orar nesse sentido. Abram aí, Evangelho de João capítulo 17, versículos 4 e 6. Evangelho de João capítulo 17, versículos 4 e também o versículo número 6. Olha só o que Cristo disse. Essa é a nossa missão. Olha só o que Cristo disse. Essa é a nossa oração. Deve ser a nossa oração. Olha só. Eu te glorifiquei na terra, dizia Cristo a Deus, consumando a obra que me confiaste para fazer. Versículo 6. Manifestei, veja, o teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram teus, tu nos confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. Então veja aqui, Cristo é exemplo perfeito de quem santificou o nome de Deus. E é nesse exemplo que nós devemos focar. É por isso que nós devemos fazer essa oração, para que Deus nos dê oportunidades, para que Deus promova circunstâncias nas nossas vidas, para que nós santifiquemos o nome de Deus. Que Deus nos dê circunstâncias nas nossas vidas, para que através de nós, as pessoas também, elas venham santificar o nome do Senhor. Veja, meus irmãos, veja, minhas irmãs, que grande missão nós temos aqui na nossa vida, que grande responsabilidade nós temos. Deus ele nos salvou em Cristo Jesus, nos chama para ser filhos seus, e nós somos seus filhos. E aí, dentro da nossa vida de oração, nós devemos ter essa primeira preocupação. Que preocupação? O nome de Deus ser glorificado na nossa vida, o nome de Deus ser glorificado na vida das pessoas, e clamarmos, buscarmos, suplicarmos para que Deus esteja fazendo essa obra continuamente nas nossas vidas. Então, aqui nós temos esse desafio, aqui nós temos essa responsabilidade de que da glória de Deus se manifesta na nossa vida, da glória de Deus se manifesta na vida das pessoas, e tanto nós como elas possamos reconhecer essa verdade, essa realidade em nossas vidas. Veja a convocação que o salmista faz no Salmo de número 34. Abra aí sua Bíblia, Salmo de número 34. Veja a convocação que o salmista faz. Essa é a convocação que nós devemos fazer, e a oração dominical nos ensina isso. Salmo 34, versículo 3. Olhem só o que Cristo aqui, olha só o que o salmista Davi aqui nos ensina. Ele diz, engrandecei o Senhor comigo, e ele prossegue, e todos, a uma, façamos o quê? Lhe exaltemos o nome. É esse chamado que nós temos aqui, sendo ensinado na primeira petição: santificado seja o teu nome. Convocar as pessoas a reconhecerem Deus, convocar as pessoas a se dobrarem perante esse Deus, a olhar para Deus enxergando as suas excelências,
tanto no seu ser, santidade, justiça, amor, bondade, misericórdia, graça, como também nas obras que Deus faz, a criação, a providência, a salvação, para que as pessoas possam ter esse quadro nítido de quem é Deus. E aí, quando você consegue ter esse vislumbre, quando você consegue ter essa visão, quando você passa a ter esse conhecimento, é inevitável que você não renda glórias a Deus. Por quê? Porque não há como você não fazer uma outra atitude, não há como você ter uma outra atitude que não essa, em virtude da grandeza, em virtude das perfeições do nosso Deus. Então, nessa primeira petição, irmãos e irmãs, nós somos desafiados em oração a reconhecer as perfeições da pessoa de Deus. Nós somos desafiados em oração a perceber as maravilhosas obras que Deus ele realiza em nossas vidas. Então, quer um exemplo prático de como a gente pode fazer isso? Quer um exemplo prático de como a gente pode proceder dessa forma? Ore. Inicialmente você ore para que Deus venha a ser glorificado por aquilo que Ele realizou na sua vida quanto à sua salvação. Então, quando você começa a declarar essas verdades, a relembrar o que Deus fez, a transformação que Ele proporcionou na nossa vida, a nova realidade que nós temos em Cristo Jesus, tudo aquilo que envolve a salvação, meus irmãos, você já tem aqui um conteúdo grande em termos de oração. E via de regra a gente não faz assim, né? Via de regra, quando a gente ora, a gente faz aquela invocação inicial e já começamos a pedir pelas nossas necessidades. Não é que a gente não deva fazer isso, a gente deve, e a gente vai ver domingo que vem. Mas veja que no primeiro momento, o nosso desejo, a nossa postura é que Deus ele venha a ser glorificado. E aqui, dentre várias coisas, como eu estou falando, que Ele venha a ser glorificado pela obra da salvação que Ele realizou na nossa vida. E assim clamarmos para que essa mesma obra, ela venha a ser realidade na vida das outras pessoas, e assim nós nos dispormos a sermos instrumentos de Deus no alcance desse objetivo. Então aqui, a oração ela vai ganhando um corpo, ela vai assumindo uma amplidão muito grande, e aí você vai ver o que é de fato orar segundo a palavra do Senhor. Então, na primeira petição, o que é que nós temos? Na primeira petição, o que é que nós encontramos? O desejo para que o nome de Deus, o seu ser, sua pessoa, ele venha a ser glorificado, para que nós reconheçamos as maravilhas da sua obra, mas que esse reconhecimento não fique só em nós mesmos, que o máximo de pessoas possíveis, elas também possam ter esse mesmo entendimento, essa mesma compreensão espiritual que nós temos. Isso na prática é a salvação na vida das outras pessoas. Então, aqui você tem a primeira petição: santificado seja o teu nome. Santificado seja o teu nome. Então, a primeira petição. A segunda petição, nós temos aí no início do versículo 10. Olhem aí, meus irmãos, Mateus capítulo 6, início do versículo 10. A primeira petição: santificado seja o teu nome, o nome de Deus. E qual é a segunda petição? Versículo 10, a parte inicial. Olhem só o que diz aqui o texto. Olhem só. Somente essa primeira frase: venha o teu reino. Venha o teu reino. É a segunda petição. E mais uma vez, é uma petição relacionada a Deus. Porque aqui o pedido é que o reino de Deus, o reino do Senhor, ele venha. E é interessante porque essa segunda petição, ela está diretamente relacionada à primeira petição. Foi o que nós vimos, na verdade foi o que nós acabamos de ver, que na primeira petição nós temos o pedido para que o nome de Deus ele venha a ser santificado. Contudo, para que isso aconteça, a gente precisa fazer o quê? Reconhecer que Deus é rei, reconhecer o seu reino. E aí você vai chegar aonde? Na segunda petição: que venha o teu reino. Então, para que eu santifique de fato, para que eu glorifique de fato o nome de Deus, ele deve estar reinando aonde? No meu coração. Ele deve ser rei da minha vida, ele deve ser o soberano do meu viver. Então veja como essas petições, elas se ligam umas às outras, elas formam como que uma corrente, onde cada uma delas é um elo, que nos ensina a maneira correta de orar. Então, em segundo lugar, a segunda súplica aqui consiste em pedir que o senhorio de Deus, ou seja, o fato dele ser Senhor,
domine em todo o mundo, em toda essa esfera visível na qual nós vivemos, na qual nós existimos aqui nesta face, aqui nesta vida, aqui nesse aspecto da nossa vida. É interessante, meus irmãos, minhas irmãs, que essa oração, venha o teu reino, na nossa vida, ela já foi concretizada, na vida de uma pessoa que é salva, na vida de uma pessoa que é remida. Por quê? A palavra de Deus já foi pregada a nós já aceitamos essa palavra, nós já experimentamos a sua salvação. Portanto, o reino de Deus, ele é real na nossa vida, ele é real, o reino espiritual de Deus, ele é real nas nossas vidas. Contudo, a nossa oração é que esse reino se torne real na vida das demais pessoas. Então, quando Cristo disse aqui, venha o teu reino, ele está pedindo isso, que Deus ele domine sobre o coração das pessoas, da mesma forma como ele domina o nosso coração. Que Deus reine na vida das pessoas, da mesma maneira que Deus ele reina no nosso coração. Aí você pode perguntar, mas isso já é um fato na nossa vida? Sim, já. O reino de Deus já é uma realidade, no meu coração, no seu coração, na minha vida, na sua vida, de sorte que hoje, irmãos e irmãs, nós somos súditos do Rei Senhor, do Rei Jesus, pelo reinado que ele exerce na nossa vida. Abram aí, 2 textos do Evangelho de Lucas, sem desmarcar esse texto aqui de Mateus, que mostra esse fato. Que fato? O reino de Deus já é uma realidade na nossa vida. Abram aí, primeiro texto, Lucas capítulo 11. Lucas capítulo 11. A gente vai ler o versículo 20. Depois a gente vai ver outro texto de Lucas, mas um pouco mais adiante. Vamos ler logo esse. Lucas capítulo 11, versículo 20. Olha só o que Cristo falou aqui. As pessoas ficaram perguntando se o reino de Deus viria ou não, como seria a vinda do reino de Deus, e Cristo aqui ele responde no versículo 20 de maneira bem específica. Olha só, Cristo disse: se porém, veja, eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, olhem só, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Então, quando Cristo estava aqui na terra, pregando o Evangelho, as pessoas se convertendo, quando Cristo estava aqui na terra, exercendo seus milagres, ele estava fazendo o quê? Ele estava expandindo o seu reino no coração das pessoas salvas. E esse reino, ele vem crescendo. Há 2000 anos ele está crescendo. E hoje, eu, você, todos nós, meus irmãos, fazemos parte desse reino. É um reino invisível, é um reino espiritual, é um reino que caracteriza a vida dos remidos. Então, todas as pessoas estão inclusas nesse reino? Não, tanto é que a gente vê o reino das trevas convivendo em paralelo com o reino da luz. E na nossa oração, a gente deve pedir justamente isso, que o máximo de pessoas, elas sejam introduzidas, elas saiam do reino das trevas e passem agora a viver aonde? No reino da luz. Esse é o pedido que Cristo faz aqui na segunda petição do Pai Nosso, da oração dominical. Olha só como essa questão do reino de Deus já é uma realidade na nossa vida. Adianta aí, por favor, no Evangelho de Lucas, capítulo 17. Olha só como esse reino já é real na nossa vida. Lucas capítulo 17, versículos 20 e 21. Lucas 17, versículos 20 e 21. Lucas 17, versículos 20 e 21. E mais uma vez aqui, Cristo está respondendo a indagações acerca de dúvidas que se tinham quanto à questão da vinda do reino de Deus. Olhem só, versículo 20. Interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu: veja, não vem o reino de Deus com visível aparência. Versículo 21. Nem dirão, ele aqui, ou lá está. Por quê? Olhem só, versículo 21, parte B. Porque o reino de Deus está onde? Está vendo aí? A gente já vive no reino, meus irmãos, no reino espiritual. Somos salvos. Nós somos súditos do Rei Jesus. Agora, todos vivem essa realidade? Não. Na verdade, a maioria das pessoas ainda não experimenta essa realidade, porque a proporção de salvos relacionados ao não salvos, a proporção dos salvos é bem menor, bem menor. Tanto é que Cristo disse que é estreita a porta
É apertado o caminho na entrada desse reino, e são poucos os que entram por essa porta e experimentam desse reino. Então o que é que a gente deve fazer? Orar, 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 para que Deus ele expanda o seu reino, e assim, a semelhança do que acontece conosco, outras pessoas possam ser incluídas nesse reino espiritual. Do reino de Deus está onde? Nos seus corações. Nós somos dominados pela palavra do Senhor, nós somos dirigidos por Jesus Cristo, por seus ensinos. Então é esse reino do qual nós fazemos parte, o reino de Deus, o reino do Senhor. Contudo, irmãos e irmãs, haverá um instante, haverá um momento na história da humanidade que o reino de Deus ele vai abranger esse mundo no qual nós vivemos. E quando é que isso vai se dar? Quando é que isso vai acontecer? Na consumação de todas as coisas. Então, o reino que é invisível, o reino que é limitado, que está restrito àqueles que são salvos, na consumação de todas as coisas, abrangerá toda a criação de Deus, quando nós estivermos na presença do Senhor, salvos, remidos, para vivermos com Ele para todo sempre. Então, nesse sentido, a gente pede que esse reino venha, que esse reino venha, que esse reino venha. Olha só o que Paulo fala acerca dele. Abram aí, 1 Coríntios capítulo 15. 1 Coríntios capítulo 15. Esse é o pedido que a gente deve fazer. Mais ou menos como aquela oração que Paulo fazia: Maranata, ora vem Senhor Jesus. Então é o pedido para que esse reino venha. Abram aí, 1 Coríntios capítulo 15. 1 Coríntios capítulo 15. Versículos 24 até o versículo de número 28. 1 Coríntios 15, 24 até o versículo 28. Olha só, meus irmãos, que realidade maravilhosa nos aguarda. A gente já vive isso aqui? Não. Por isso a gente deve orar, para que o reino de Deus alcance o maior número de pessoas, na perspectiva que ele venha a ser consumado nessa vida, para que essas palavras se tornem realidades. Que palavras? Acompanhe comigo, versículo 24. E então virá o fim. Veja, quando ele, Cristo, entregar o reino ao Deus e Pai. Esse reino que é espiritual se entrega ao Pai. Quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade e poder. Ainda não foi. Tanto é que existe os espíritos, as potestades do ar, conforme Paulo ele fala. Versículo 25. Porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo de seus pés. O último inimigo a ser destruído é a morte. A morte já foi vencida? Não. Ela vai ser vencida quando? Na consumação da nossa salvação. Então, nesse instante, o reino espiritual ele vai ser passado às mãos do Pai, e esse reino espiritual ele vai se tornar agora universal, nesse novo mundo, nessa nova terra que Deus há de trazer na consumação da nossa salvação. Aí ele fala, no versículo 27, porque todas as coisas sujeitou debaixo dos pés. E quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe subordinou. Verso 28. Quando, porém, veja, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou. Veja, para que Deus seja tudo em todos. Não chegou ainda essa realidade, mas vai chegar, meus irmãos. Deus vai ser tudo em todos. Novos céus, novas terras, onde habita a justiça e a verdade, onde nós estaremos na presença do nosso Deus, remido, purificado, com os nossos corpos transformados, e aí nós estaremos de fato no reino perfeito de Deus. Então, enquanto isso não acontece, o que é que a gente deve fazer? Venha o teu reino, venha o teu reino, não só para nós evangelizarmos, para que outras pessoas elas adentrem esse reino, mas para que também esse reino de fato se torne realidade. Deve ser a nossa ânsia enquanto cristão, deve ser o nosso desejo enquanto pessoas salvas. A nossa vida, meus irmãos, minhas irmãs, ela não se resume, ela não se restringe a esta vida. Nós estamos aqui passando apenas um breve inverno. A nossa morada não é neste mundo, mas sim na morada que Cristo foi nos preparar. Então, a gente não tem nada a ver com esta vida, com este mundo. A nossa visão, ela deve estar apontada para onde? Para a eternidade.
É claro que enquanto aqui nós estamos, a gente tem as nossas obrigações, os nossos desejos, a gente tem as nossas obrigações, os nossos deveres, mas a nossa visão está sempre para onde? Para o alto, para a vinda desse reino, de sorte, como alguém já disse, que nós devemos ser peregrinos nesse mundo no qual nós vivemos, porque a nossa cidadania não pertence a esse mundo, nós não pertencemos a esse mundo, mas nós aguardamos o reino que vai vir de Deus, para que nele nós habitemos para todo sempre. Amém. Então venha o teu reino, venha o teu reino, venha o teu reino, deve ser a nossa oração, deve ser o nosso pedido. E aqui você encontra pelo menos uma das implicações dessa oração. E qual é a implicação dessa oração? O desejo que a gente deve ter, meus irmãos, de orar, para que nós sejamos instrumentos, veja bem, para que nós sejamos instrumentos de Deus na propagação desse reino, para que outras pessoas possam participar desse reino. A nossa oração, e na medida que nós pedimos esse segundo pedido, venha o teu reino, ela tem justamente essa conotação. Que conotação? Para que nós sejamos instrumentos de Deus no trabalho evangelístico, para que Deus esteja fazendo a sua obra evangelística, para que assim outras pessoas, a exemplo que acontece conosco, elas possam adentrar também o reino de Deus. A gente deve ter esse amor pelas almas perdidas, a gente deve ter esse envolvimento na salvação dessas almas. Então a oração dominical, ela também assume essa conotação para as nossas vidas, de pedirmos a Deus, de suplicarmos para que Ele nos faça instrumentos seus na pregação da sua palavra, não só para que nós sejamos os próprios instrumentos e levemos a sua palavra, mas também para que Deus chame outras pessoas, para que elas possam serem usadas por Ele no chamamento de pecadores para o seu reino, para a sua vinda. Então veja, por exemplo, na prática como isso acontece. Abram aí, por favor, livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 4. Os discípulos pedindo na prática a vinda do reino de Deus. E como é que eles faziam isso? Simples, eles faziam isso pedindo ousadia para pregar a palavra. Atos capítulo 4, versículo 31. Atos capítulo 4, versículo 31. É interessante, né? Porque quando você observa assim, meus irmãos, nesse primeiro momento da oração dominical, você percebe, tem nada a ver com as nossas necessidades ainda. Tudo está relacionado à glória de Deus, tudo está voltado para Deus. Repita, a gente vai chegar lá na frente nas nossas necessidades: pão, perdão e proteção, os 3 P's, conforme eu falei. Mas por hora, a parte inicial da nossa oração deve ser preocupar-nos com Deus, com o seu reino, com a sua vontade, com a santificação do seu nome. Só Deus, só Deus. Então veja qual é o comportamento dos discípulos aqui. Atos capítulo 4, versículo 31. Aqui na prática é orar para que o reino de Deus venha. Veja, tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. Veja, e com intrepidez anunciaram a palavra de Deus. Quando você anuncia a palavra, você está abrindo a porta para que as pessoas possam adentrar no reino de Deus. Aí você pode perguntar: e se elas não quiserem? Responsabilidade delas. Mas você fez o seu papel, você cumpriu com a sua responsabilidade, e você deve fazer isso dentro da perspectiva que Deus há de trabalhar no coração daquela pessoa, que Deus há de dar discernimento espiritual para ela, que Deus há de regenerá-la, porque aí quando ela ouve a voz do Evangelho, ela entra na porta do reino e faz parte desse reino, assim como nós fazemos. Mas esse processo, de certa forma, ele tem a nossa dependência, no sentido de nós sermos esses instrumentos. Foi aquilo que nós já falamos. Deus podia ter feito vários outros instrumentos de salvação, podia ter enviado os anjos para pregar o Evangelho, podia ter feito de qualquer outra forma. Agora, aprove a Deus que Ele nos designasse para que nós pregássemos o Evangelho e através da nossa pregação as pessoas fossem salvas. Ele é soberano. Por que Ele fez assim? Não sei, eu sei que Ele fez. Então, uma vez que eu tenho consciência de que Ele fez, o que é que eu devo fazer agora? Cumprir com a minha responsabilidade, ser instrumento dEle, chamando as pessoas: venham para o reino, para que assim esse reino ele comece a se espalhar e se espalhe cada vez mais na nossa família, no nosso trabalho, no nosso bairro. E aí quando Cristo vier, esse reino ele vai ser consumado e ele vai estar composto de todas as pessoas que nesta vida abraçaram a Cristo como Rei, abraçaram a Cristo como Salvador. Então a nossa oração ela deve envolver isso.
o nosso desejo missionário, o nosso desejo evangelístico, fazendo a obra, clamando para que Deus envie trabalhadores para a sua obra, contribuindo para que a sua obra venha a ser feita, e assim o reino de Deus ele esteja se desenvolvendo no mundo no qual nós vivemos. Olha só, meus irmãos, o conselho que Cristo dá, na verdade é a ordem mesmo que Cristo dá. Abram aí, Mateus capítulo 9, Mateus capítulo 9, Mateus capítulo 9, versículo 38. Quantos de nós temos essa preocupação nas nossas orações? Quantos de nós, meus irmãos? Por isso que a oração dominical, ela abre o campo de pedidos que a gente deve fazer. Aqui você já tem oração para 1 hora na presença de Deus, entendeu? Você começa a trazer ao seu coração essas coisas, o Espírito Santo iluminando, você já tem aqui motivo para orar 1 hora, que vai passar o tempo, você nem vai perceber. Olha só, Mateus 9, 38. Olha só, rogai, peçam. Cristo ensina o quê? A quem? Pois ao Senhor da seara, que faça o quê? Que mande trabalhadores para a sua seara. Você fazendo isso, você está orando para que o reino de Deus venha, que ele se instale no coração das pessoas, que ele esteja uma realidade na vida das pessoas, através da pregação do Evangelho. Então, diante disso, meus irmãos, diante disso, minhas irmãs, fica a pergunta: o interesse na pregação do Evangelho marca as nossas orações? Quando você está orando, você guarda, reserva ali um tempinho na sua oração, só para que o reino de Deus venha a ser propagado, pedindo nesse sentido, clamando nesse sentido? Você faz isso? E mais ainda, os missionários, eles são motivos das suas orações? Quando você se coloca diante de Deus, você se lembra de pedir em favor dos missionários que estão, através de seu trabalho, abrindo as portas do reino para as outras pessoas? E mais, na sua oração há espaço para a igreja perseguida, os irmãos que estão sofrendo por causa do Evangelho. Nosso irmão Kane até deu um depoimento sexta-feira passada, na reunião da oração. Achei interessante, ele falando dos cristãos na Nigéria. Em apenas um estado do país, Nigéria, neste ano, a gente já está em novembro, em apenas um estado lá da Nigéria, e a Nigéria não é muito grande não, se você olhar no mapa é um país pequenininho, 600 irmãos nossos morreram por causa da palavra. E aí, meus irmãos, a gente está se lembrando desse povo? E aí, meus irmãos, a gente está orando por esse povo, para que Deus dê perseverança, porque não é fácil. A gente vive aqui no Brasil, é bom demais, você tem liberdade de culto, você pode até receber provocação, ter algum tipo de perseguição mais velada, mas no geral, a gente vive num paraíso, se você comparar a esses outros países. Vai para um país do Oriente Médio, vai para um país muçulmano, para tu ver como é o negócio, muito mais difícil, mas Deus tem povo dele lá, sabia disso? Deus, ele tem povo dele lá. E eu faço a pergunta: quantas vezes, quando a gente está orando, a gente se lembra de orar por essas pessoas, para que eles preservem no reino de Deus, para que eles perseverem na fé? Está vendo, meus irmãos, como nessa primeira parte da oração dominical a gente deixa de ser egoísta e começa a ver as coisas de Deus, começa a ver a pessoa de Deus, começa a orar nesse sentido, e a gente tira o foco completamente de nós mesmos, porque a oração é isso, e é interessante porque isso não foi aleatório, isso é didático. No primeiro momento da oração, o que é que Deus quer? Que a gente tire a atenção de nós mesmos e foca a nossa oração, a nossa atenção em quem? Nele. Aí depois você vem para você, já está amaciado. Então é assim que a gente deve fazer. Então, venha o teu reino, diz respeito a isso, a nós orarmos em prol do trabalho evangelístico, a nós orarmos em prol do trabalho missionário. Venha o teu reino, diz respeito ao desejo que nós devemos ter, para que Deus possa consumar a sua obra aqui na terra, e assim, definitivamente, nós possamos estar na sua presença. Certa vez eu vi de uma pessoa que ela disse, eu não sei se era em tom jocoso ou se era verdade, mas ela disse mais ou menos o seguinte: eu queria que Deus viesse, mas não agora, porque eu ainda estou terminando o meu curso. Veja que visão defeituosa do negócio, entendeu? Não que ele venha hoje, que ele venha agora, entendeu? Negócio de curso, de casamento, de trabalho, não sei o quê. Meus irmãos, isso é uma perspectiva muito errada que nós temos das coisas, que o reino vem agora. Se ele viesse agora, hoje, domingo, dia do Senhor,
dia 28 de novembro de 2021, para a gente deixar essas mazelas para trás, essa vida cheia de problema, essa vida tão conturbada, e adentremos a presença de Deus. Que venha hoje. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Está vendo? Será que a gente pede por isso? Senhor, que o Senhor venha. Senhor, que o Senhor consuma a sua obra de salvação. Que venha logo, que venha logo, que venha logo. O meu desejo, a minha vontade é estar na tua presença, e não nas coisas desse mundo, não na viagem que a gente pretende fazer, não no carro que a gente quer comprar, não no terreno que a gente quer adquirir, não nas funções que a gente quer galgar dentro do nosso trabalho, dentro da nossa função. Eu não estou dizendo que essas coisas sejam ruins em si, não, mas se eu for compará-las ao que é o reino de Deus, elas não têm nenhuma valia, elas não têm nenhuma importância. É só questão de prioridade, é só questão de perspectiva. Buscar em primeiro lugar o teu reino, a tua justiça, e todas estas coisas, o comer e o vestir, vos serão acrescentadas. Ok, meus irmãos? Então veja, primeira petição: santificado seja o teu nome, que o nome de Deus venha a ser glorificado na nossa vida e no maior número possível de pessoas, na vida do maior número possível de pessoas. É a primeira petição. A segunda petição: venha o teu reino, ou seja, que o senhorio de Cristo ele se instale no coração da vida de um maior número de pessoas, assim como ele já está instalado no nosso coração, e que o reino de Deus, dentro da sua consumação, ele se instale definitivamente na nossa vida, para que a gente possa adentrar na presença de Deus e lá estar eternamente. As duas petições, mas há ainda uma terceira. Já eu vou dar a oportunidade para os irmãos perguntarem e falarem. Qual é a terceira petição? Voltem aí, Mateus capítulo 6. É só para a gente seguir aqui a linha de raciocínio, mas antes da conclusão eu dou a oportunidade aos irmãos. Vamos lá, Mateus capítulo 6, versículo 10, parte B. Olha só o que Cristo aqui nos ensina a orar: faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Qual é a terceira petição? Que Deus ele faça a sua vontade na terra, assim como a vontade dele está sendo feita no céu. É interessante porque essa terceira petição ela se liga à segunda. O que foi que a gente acabou de ver? A gente acabou de ver que o reino de Deus venha, que o seu senhorinho se instale no nosso coração. E uma vez que isso acontece, eu estarei cumprindo o quê? A vontade de Deus, porque ele será o meu rei. Percebe, meus irmãos, que é tudo ligado a essas petições, uma está relacionada diretamente à outra e assim sucessivamente. Então, a vontade de Deus, ela só será cumprida quando ele, Deus, reinar em nossos corações. Então, nessa terceira petição, o que a gente vê aqui é o ardente desejo que eu, você, todos nós devemos ter, que a vontade de Deus ela seja obedecida, não só a partir da minha vida, mas a partir da vida das demais pessoas, assim como a vontade de Deus ela é cumprida completamente nos céus. Completamente nos céus. Eu achei interessante um comentário que o Dr. Mark Lloyd Jones ele faz dentro aqui desse texto, em relação a esse cumprimento da vontade de Deus. Olha só o que ele diz aqui, eu vou abrir aspas para ele a partir de agora. Ele fala o seguinte: os anjos vivem ansiosos por sair voando sob a ordem do Senhor. O supremo desejo de todos os anjos no céu é fazer a vontade de Deus e assim louvá-lo e adorá-lo. E esse também, veja, deveria ser o desejo de todo crente autêntico, assim como é o desejo dos anjos nos céus, fazer a vontade de Deus, estar sob sua direção, estar sob sua ordem. Então, aqui nós vemos a essência, o significado da terceira petição. E aqui, meus irmãos, quando a gente fala vontade de Deus, a gente tem que fazer uma classificação. Talvez seja um pouco difícil que eu vou falar agora, mas eu vou tentar aqui exemplificar. Quando a gente fala vontade de Deus, a gente deve classificar essa vontade em dois tipos. Em primeiro lugar, existe aquilo que nós chamamos de vontade revelada de Deus. O que é essa vontade revelada de Deus? É a vontade que Deus ele nos exige através da sua
palavra é a vontade revelada. E existe um segundo tipo de vontade de Deus, é aquilo que chamamos de vontade decretada de Deus. Vontade decretada de Deus é o propósito que Ele tem para a vida de tudo que Ele criou. Então, quando Cristo chega, e na terceira petição, Ele nos orienta a pedirmos em favor da vontade de Deus, não é a vontade decretada, mas sim é a vontade revelada. Por quê? A vontade decretada de Deus, ela vai ser cumprida, quer você ore ou não, quer você clame a Deus, quer não, e ela está sendo cumprida na nossa vida e se consumará na eternidade. Contudo, o que a gente deve pedir é que a vontade de Deus revelada, aquilo que Ele exige de nós na sua palavra, aquilo que Ele requer de nós nas Escrituras, ela seja uma realidade na nossa vida, assim como é uma realidade nos céus. Então, nisto consiste a terceira petição que nós temos aqui de Cristo, nos ensinando, nos orientando em relação à oração. E é interessante, meus irmãos, minhas irmãs, porque quando você entende a palavra dessa forma, quando você entende essa oração nesse sentido, você chega à conclusão que Cristo, mais uma vez, Ele é exemplo perfeito de obediência. Cristo, Ele é exemplo perfeito de obediência, da vontade revelada de Deus, porque Ele não descumpriu nada do que Deus instituía na sua palavra, do que Deus prescrevia na sua lei, do que Deus transmitia aos homens. Não, Ele cumpriu e cumpriu tudo cabalmente, mesmo aquilo que o levou a sofrer. Então, na nossa oração, a gente tem que pedir isso, pedir que nós sejamos semelhantes a Jesus Cristo, que nós tenhamos esse ardente desejo, que nós tenhamos essa ardente vontade de cumprir a vontade revelada de Deus para nós. Olha só, quando você olha para Cristo, abram aí, por favor, Evangelho de João, capítulo 15. Evangelho de João, capítulo 15. Isso, Evangelho de João, capítulo 15. Versículo 10. Se você quiser ser obediente, olhe para Cristo, ore para que você seja cada vez mais semelhante a Ele, porque Ele é o nosso exemplo perfeito de obediência. Ele cumpriu a vontade de Deus como ninguém, e Ele tem muito a nos ensinar nesse propósito. Veja, se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Olha só o que Cristo falou: assim como também eu, Cristo, tenho guardado os mandamentos de meu Pai, de Deus, e no seu amor permaneço. Então Cristo, Ele guardou, Ele cumpriu a vontade de Deus. Faça-se a tua vontade. Cristo, Ele fez em tudo a vontade de Deus. Um pouco mais adiante, Evangelho de João 17, versículo 4. A gente até já viu, né? Esse texto é só para reiterar aqui. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. Cristo fez a obra de Deus. Ele fez a vontade, Ele realizou a obra de Deus. Inclusive ontem até a gente viu no discipulado para os homens que Ele foi exemplo perfeito de obediência, não só porque fez a vontade do Pai, mas também porque realizou a obra do Pai. Uma obediência perfeita, uma obediência completa. Mesmo que isso lhe trouxesse, como de fato lhe trouxe, dor, sofrimento, mas assim Ele fez. Aí você pode perguntar: mas pastor, e no que diz respeito a essa oração, ela vai ser cumprida plenamente, perfeitamente nas nossas vidas agora? Não, porque nós somos pecadores e a gente não vai conseguir realizar plenamente, perfeitamente a vontade de Deus como Cristo realizou. Mas esse deve ser o nosso pedido, essa deve ser a nossa oração, sabendo que na consumação de todas as coisas, enfim, essa oração se concretizará na nossa vida. Mais uma vez, olhando para a eternidade, mais uma vez, olhando para a consumação da nossa salvação. Abram aí, por favor, 2 de Pedro, capítulo 3. 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 13. Percebem, meus irmãos, que os valores do Evangelho,
eles sempre terminam na eternidade, eles sempre visualizam a eternidade. Essa é a grande mensagem que Deus ele quer imprimir no nosso coração, para que a gente possa se desvencilhar dessa visão terrena, material, circunstancial que nós temos, de ver as coisas para o hoje, para o aqui, para o agora. Não. A nossa visão ela tem que ser um pouco mais elevada, ela tem que vislumbrar a eternidade, porque é para lá que a gente vai, mais cedo ou mais tarde. Então veja, 2 Pedro, capítulo 3, versículo 13. Olha só, quando a gente vai cumprir a vontade de Deus perfeitamente. Olha só que coisa maravilhosa, que promessa bendita nós temos aqui. Olha só, nós porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, veja, nos quais habita justiça. Está vendo aí? Lá a gente vai viver a justiça de Deus perfeitamente. A oração, faça-se a tua vontade, ela encontrará a sua consumação e a sua perfeição aonde? Na eternidade. Mas durante esse período a gente tem que estar pedindo, porque é fazendo assim que Deus estará trabalhando na nossa vida, amoldando o nosso caráter, a sua vontade, nos sujeitando a Ele, o seu propósito, nos fazendo instrumentos seus para realizar a sua obra. Enfim, é fazendo essa oração que a gente vai desenvolver aquilo que nós chamamos de processo de santificação na nossa vida. Faça a tua vontade, Senhor, faça a tua vontade, faça a tua vontade, faça a tua vontade em minha vida, para que eu cumpra a tua vontade revelada e assim eu possa viver no teu temor durante a minha peregrinação aqui na terra. Então, dentro dessa terceira petição, meus irmãos, minhas irmãs, nos sintamos desafiados a fazer essa oração, porque não é brincadeira não. Ontem também a gente estava falando sobre isso no estudo dos homens. Às vezes você pede por muita coisa, mas muitas vezes você não tem coragem para fazer esse pedido. Senhor, faça a tua vontade na minha vida, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Fazer essa oração, meus irmãos, com sinceridade no coração é ousado, porque muitas vezes você vai receber vários nãos para aquilo que você quer, mas você vai estar com a consciência limpa, que estará cumprindo a vontade do Senhor. E não existe nada melhor do que cumprir a vontade de Deus na sua vida, mesmo que isso lhe cobre um preço alto, e vai cobrar, mas não existe nada melhor do que você sentir a paz, a alegria do seu coração por estar cumprindo o propósito de Deus na sua vida. Nada, absolutamente nada. E assim você estará se preparando para a eternidade. É assim que você estará renunciando ao seu eu, é assim que você estará renunciando à sua vontade própria, é assim que você estará renunciando aos seus desejos próprios. E nós temos tanto disso, meus irmãos. A minha vontade, o meu querer, o meu desejo e o de Deus, não, isso aí fica para outro momento. Não, é o contrário. A vontade dele, o querer dele, o desejo dele em primeiro lugar. Depois, se estiver dentro da sua vontade, os meus. Se não, que priorize-se a vontade dele em relação à minha vida. Ok, meus irmãos? Então aqui você tem os 3 pedidos principais, os 3 pedidos iniciais, todos eles relacionados a Deus. Santificado seja o teu nome, de Deus. Venha o teu reino, o reino de Deus. Faça-se a tua vontade, a vontade de Deus. Então os 3 primeiros pedidos, as 3 primeiras petições, sempre focando Deus, sua vontade, sua glória nas nossas vidas. Concluindo, o que foi que a gente viu? A segunda divisão da oração dominical. Não esqueça a sequência. A primeira parte é a invocação, Pai nosso que estás nos céus, e aí você vê ato contínuo as petições, os pedidos que a gente encontra dentro da oração dominical. O primeiro deles, relacionados a Deus e a sua glória, que seja santificado o seu nome, que venha o seu reino e que venha a ser feita a sua vontade, a vontade de Deus, assim na terra como no céu. Então, o que é que isso nos ensina? O que é que isso nos mostra? A necessidade que nós temos de seguir nesse padrão, para que assim nós possamos ser bem orientados nas orações que nós realizarmos a Deus, nas orações que nós fizermos ao Senhor,
Por quê? Porque às vezes a gente acaba errando na forma como a gente faz. E pelo fato muitas vezes da gente errar na forma, a gente acaba não sendo bem sucedido naquilo que a gente faz. Então eu sempre vejo isso e aplico diretamente essa questão da oração. Às vezes a gente dedica muito tempo de oração e não consegue ver os frutos disso, porque talvez a gente esteja fazendo da maneira errada. E aí às vezes, por mais que você invista tempo, você não vê os resultados. Por quê? Como é que você está fazendo? Qual é a forma? Então é necessário você se voltar para a palavra, para que você possa, através dos seus ensinamentos, das suas orientações, saber o que é que a gente deve pedir, qual deve ser a ordem dos nossos pedidos, e assim a gente poder ter uma oração segundo a vontade do Senhor. Pode olhar, nesse caso aí mesmo, da oração que os discípulos fazem, em Atos capítulo 4, vocês vão ver que no primeiro momento da oração, existe a invocação e existe a glorificação do nome do Senhor. Só depois que eles vão chegar em outros pedidos. E nesse caso, esse pedido que eles fazem não é nem pedido relacionado à necessidade deles, mas que o Evangelho fosse proclamado. Então veja que é uma oração em que Deus é o centro, é uma oração em que Deus é a parte principal. Então a gente precisa remodelar a nossa forma de orar, caso a gente não esteja adotando esse padrão. Então, quando você for orar, se você já faz, continue fazendo. Se você não faz, passe a fazer. Veja essa sequência, invoca a Deus, depois se preocupe com a sua glória, com o seu reino, com a sua vontade. Faça isso. Aí você pode até perguntar: pastor, mas às vezes é tão complicado a gente poder fazer orações, por exemplo, orações que a gente chama de orações de adoração a Deus, que são aquelas orações em que você não pede nada, você só adora a Deus por aquilo que Ele é, e você só adora a Deus por aquilo que Ele faz. E pode ver que é um exercício grande de você passar 3 minutos fazendo essa oração, porque via de regra, quando passam os 30 segundos, você já está colocando pedido pessoal no meio, porque a gente tem essa dificuldade. E por que a gente tem essa dificuldade? Porque muitas vezes o nosso conhecimento de Deus, ele é deficiente. Quem é Deus, seus atributos, quem é Deus, suas obras. Então procure ter esse conhecimento, procure aprofundar o seu entendimento. Quais são os atributos de Deus? Os atributos comunicáveis, incomunicáveis. O que é que esses atributos eles representam? Como eles estão associados à sua vida? Quando você faz isso, aí você vai ter um conteúdo grande para fazer essa oração, que visa primeiramente a glória do Senhor. Eu estou esquecido aqui, eu falei, estou puxando pela mente, mas tem um livro, eu vou procurar depois para trazer a referência para vocês. Eu não vi esse livro, foi só indicação, de orações puritanas. Orações puritanas, são livros mesmo de orações assim, como eles oravam, e a gente vai vendo, né, essa sequência sendo seguida por eles, porque eram pessoas extremamente devotas, pessoas que buscavam realmente uma vida de santificação, e a gente tem muito que aprender com eles no que diz respeito à vida de oração. Então faça isso, conheça mais a Deus, faça isso, veja as grandes orações dos servos de Deus, faça isso, aí você vai aprendendo a orar conforme a vontade e para a glória de Deus. Isso é um exercício, você vai aprendendo, cada dia você vai aprendendo, até você desenvolver bem esse aspecto da sua oração. Que Deus ele nos abençoe, conforme nós falamos nos estudos anteriores, que Ele possa nos ensinar cada vez mais a orar, e que nós sigamos essa sequência, para que assim, conforme nós dissemos, a gente possa viver uma vida de oração, experimentando os frutos dessa vida, seguindo aquilo que Deus ele determina para todos nós. Então que Ele nos abençoe e que Ele aplique a sua santa palavra em nossos corações. Amém.